Versículo 1: havia certo homem em Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Anotem que são nomes lindos para você colocar nos seus filhos, nas filhas. Ele tinha duas mulheres, preste atenção. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ela se referia ao voto de Nazareno, uma consagração que naquela época eram feitos em alguns filhos. Versículo 12: então ela continuava a orar diante do Senhor. Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Amém. Até aqui. Meus irmãos, que história é essa? Esse é o primeiro relato presente no livro que conta a história de Samuel. Samuel foi o último juiz do povo de Israel e o primeiro de uma grande linhagem de profetas no povo hebreu. Samuel foi o último juiz e foi muito usado pelo Senhor, e esse livro conta a sua história, os seus feitos, e inicia contando a história da família onde ele nasceria. No primeiro versículo vem a apresentação de Eucana, o chefe dessa família. Então, para a cultura da época era importante saber quem era você, quem era o seu pai, quem era o seu avô. Por isso, essa descrição detalhada no primeiro versículo. Ele era um servo fiel. A palavra mostra que todos os anos Eucana cumpria os rituais da lei mosaica, dos rituais dados por Deus para o relacionamento do homem com Deus naquela época. Todo ano ele levava a sua família para cumprir o rito de adoração, de consagração ao Senhor. E as escrituras chamam a atenção também para o fato de que Eucana possuía 2 esposas. Toda vez que a palavra vem contando uma história e chama a atenção de um determinado fato, preste atenção, estuda um pouco mais sobre isso. Então, antes que você deixe o seu coordenador de célula essa semana perturbado com essa ideia aqui de 2 mulheres, então eu quero falar para você, o plano original de Deus nunca foi a poligamia ou a bigamia. Em Gênesis, no início de tudo, Deus fala para o homem: vou fazer para você uma companheira que lhe seja idônea. Esse é o plano original de Deus. O plano do Senhor sempre foi a monogamia. O homem representando Cristo, a mulher representando a igreja, e um para o outro.
Por que entrou a poligamia ou a bigamia na história da humanidade? Porque em Gênesis 3 houve a queda. O pecado destrói o plano original. O pecado muda o curso da história. O pecado leva homens a declararem guerras uns para os outros. E naquela época, o que acontecia com os homens? Morriam aos milhares. E o que acontecia com as mulheres? Ficavam milhares de mulheres sem os homens. E naquela cultura, naquela história, uma mulher, na história patriarcal, uma mulher sem um homem para tomar conta da sua vida, ela era renegada a uma vida marginal. Ou ela se transformaria em prostituta, ou viveria mendigando. Porque necessariamente uma mulher, para ter vida, para ter o mínimo de dignidade, naquele momento da história, ela precisava estar associada a um homem. Então o fato de Deus tolerar um mal menor, que seria a poligamia, seria a bigamia, um homem adquirir outras mulheres, era muito mais pensando no cuidado e na dignidade das mulheres, que até mesmo as casadas nem eram contabilizadas no censo. Mulher naquela época era tratada como uma coisa. Então Deus, preocupado com a sobrevivência das mulheres, permitiu um mal menor, que seria a poligamia, um homem contrair matrimônios com mais de uma mulher. Muito mais preocupado no bem-estar, na saúde, no mínimo de dignidade para aquele ser humano, porque é um desvio do plano original. Então, no Novo Testamento, Jesus vem, a nova aliança, ocorre um retorno ao plano original. O que Paulo fala para Tito e para Timóteo? Vocês querem servir ao Senhor? Vocês querem andar com Jesus? Então seja marido de uma só mulher. Não resta dúvida, vamos voltar para o plano original. Efésios 5, cada homem ame a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Então não existe, antes que algum irmão possa elucubrar, especular alguma coisa assim, davídica, né, ou salomônica, que tinha várias mulheres, não. Jesus falou que era impossível a gente servir a dois senhores. Imagina amar duas rainhas. Pior, meus irmãos, imagine ter duas sogras. Como que você administra uma situação dessa? E a Bíblia é maravilhosa, ela mostra que todos esses homens que contraíam mais de um matrimônio, invariavelmente atravessaram tragédias familiares. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi o pior pai descrito na palavra de Deus. E tinha várias mulheres, vários filhos, vários problemas. Salomão contraiu vários casamentos e terminou a sua vida quase louco, esquizofrênico. E Deus permitiu que ele escrevesse Eclesiastes para a gente, para os homens principalmente, ver o que dá um homem viver com mais de uma mulher. O livro o mais antipático da Bíblia é Eclesiastes. Vai ver o resultado de que Salomão tentou viver com mais de uma mulher. Então é impossível servir a dois senhores, é impossível amar duas rainhas. E Eucana é uma testemunha disso. Normalmente, quando a primeira esposa não tinha filhos, o marido desposava de outra mulher até conseguir filhos, porque não ter descendência era algo terrível também naquele momento da história, naquela cultura. E praticamente todos os personagens envolvidos em mais de uma esposa causaram e passaram por graves problemas. Eu quero ressaltar aqui, trazer a memória para vocês, Sara, Abraão e Agar. Um problema familiar com repercussão até os dias de hoje. Deus fala para Abraão que você vai ser pai de uma família numerosa de filhos. Você vai, conta as estrelas, Abraão, vai ser os seus filhos. E aí Sara tem uma grande ideia: vou ajudar Deus, né? Deus prometeu isso para Abraão, vou ajudar Deus. Eu tenho uma escrava, vou dar uma ajudinha. E o que aconteceu? Agar teve Ismael, e depois Sara teve Isaac. E o que Deus fala para Sara? Sara, Ismael também vai ser o pai de uma grande nação. E esses irmãos nunca viverão em paz. Nunca. Ismael é quem deu origem aos povos árabes. E Isaac, quem deu origem aos israelenses. Imagina, uma decisão equivocada, a consequência que até os dias de hoje a gente vislumbra na vida dos seres humanos. Então não fuja do plano original. O que eu quero chamar a atenção é isso aqui: não fuja do plano original. Mas o texto, além de mostrar essa crise familiar, também revela que Eucana amava sua esposa Ana.
Mesmo ela sendo estéril, mesmo ela carregando em si um problema, uma enfermidade, que naquela época era considerada uma maldição. Uma mulher que não procriasse era considerada maldita. Então isso por si só já trazia um peso, uma angústia sobre a vida da Ana, terrível. E Eucana, tentando minimizar aquela dor, toda vez que eles iam adorar o Senhor, Eucana dava uma porção dobrada do alimento que era oferecido naquele ritual, para que Ana se alegrasse. E isso não era suficiente. Esse amor, isso me chamou a atenção quando eu estava lendo o texto, esse amor de Eucana por Ana, me lembra Cristo, que também ama a sua igreja, eu e você, igualmente enfermos, igualmente estéreis, e Cristo nos ama e nos trata de uma forma muito especial. Apesar da maldição do pecado que nos afetou terrivelmente, Jesus nos ama de uma forma que nos constrange, não é isso? É por causa disso que você está aqui hoje à noite. Então, o que eu queria perguntar para você, nós temos essa mesma preocupação de Eucana? De cuidar bem, de tratar bem, de forma concreta, pessoas à nossa volta, que nós temos ciência que estão passando por um momento de aflição, de angústia. Nós temos essa sensibilidade, esse desejo de perceber se tem alguém perto da gente, passando por um momento de tribulação terrível, como Ana estava passando. Ela estava aflita, ofendida e deprimida. Depressão, servos de Deus, servos fiéis, podem passar por momentos de depressão. Quem está em Cristo tem a obrigação de apoiar e encorajar aqueles que estão passando por um momento de aflição. Por isso a gente tem que testificar a nossa afeição, aprender a se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A gente precisa fazer isso um com o outro. E aí no meio desse drama a coisa ainda fica pior, porque Penina provavelmente, agora é uma especulação do pregador, como a gente sabe que não tem como amar duas rainhas da mesma forma, Penina devia se sentir preterida. Você só casou comigo para ter filho, a porção dobrada você dá para Ana. Então Penina passa a ser um tormento na vida da Ana, passa a fazer bullying, faz postagens pejorativas no Facebook, zoando a Ana. Penina assume um papel, um ofício daquele outro personagem da Bíblia, começa com Sa, termina com As, Satanás. Passa a ser adversária, a palavra Satanás significa adversário, e ela fica ali perturbando Ana. Espero que ninguém aqui se identifique com Penina, amém? Mesmo sabendo que tem, às vezes, no nosso meio, a gente se comporta como tal. Lembra aí de alguém na sua célula, na sua família. Somos humanos, a gente tem sempre uma Penina na nossa história perturbando a gente. Mas se o Espírito Santo hoje está falando que você, em algum momento, tem agido como Penina na vida de algum irmão ou alguma irmã, peça perdão a Deus hoje. E o quanto antes, peça perdão ao seu irmão ou à irmã que você tenha atormentado. De repente, o seu coordenador de célula, seu supervisor, algum pastor. A Helene ainda não arrancou os cabelos ali não. Mas peça perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o drama da nossa irmã Ana continua, e agora dentro da igreja. Às vezes as pessoas vêm para a igreja com a intenção, não, lá na igreja, o Mickey Mouse vai estar com um colete amarelo, vai me receber naquela Disneylândia gospel. Não, olha o que aconteceu com Ana, versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Meus irmãos, não sejamos precipitados em fazer avaliações e julgamentos sem analisar todos os lados, todos os ângulos. Como é perigoso e delicado a gente julgar alguém analisando só uma parte da história. Eli era um sacerdote idoso, experiente, era o mais alto líder espiritual da nação israelense. Hofni e Finéias eram filhos dele, eram pastores auxiliares naquela época. Misturei os dois nomes, Hofnéias. Um nome bonito para você botar no seu filho.
Mas Eli era o pastor sênior da comunidade de Israel. E aí, meu irmão, vigie e ore para que você não faça o mesmo que Eli. Por favor, ore pelos seus líderes eclesiásticos, seus pastores, seus supervisores, presbíteros, coordenadores. Nós não somos infalíveis. E a Bíblia mostra isso com perfeição. Não existe nenhum ser humano descendente da queda, principalmente se for um líder eclesiástico, religioso, que seja infalível. Aqui na Igreja Oceânica nós temos um conselho, justamente para constituir uma liderança plural, pastores e presbíteros, para minimizar esses erros, esses equívocos, essas avaliações equivocadas. Por isso nós carecemos da sua oração, da sua paciência, da sua misericórdia. Eu fico imaginando que perigo, tanto para um pastor como para uma igreja, uma denominação que não tenha uma liderança plural. Porque na hora que aquele homem se equivocar, ele vai fazer um estrago na vida dele e na vida de muitos irmãos. Então a gente precisa, nós somos carentes da oração dos irmãos. Mas Ana foi absolutamente paciente e cordial com Eli. Ana não abandonou a fé, ela não mudou de denominação, ela não saiu da igreja, ela não foi para o Facebook falar mal de Eli, não fez nada disso. Versículo 15, olha o que Ana fez com toda a paciência e mansidão. Versículo 15, não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, só bebo coca. Não tem uma música assim? Não bebo vinho, só bebo coca. Eu lembrei, é um corinho de fogo, mas deixa para lá. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Então não julgues tua serva uma mulher vadia. Em algumas versões vem escrito Belial. Uma família amaldiçoada, pessoas malignas que viveram no tempo ali do Antigo Testamento. Então ela falou, não julgue a tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele pensou que ela estava embriagada, quando na verdade o que ela estava fazendo era se derramando a sua alma perante o Senhor. Aqui a Bíblia fala de gemidos inexprimíveis. Trazendo para a nossa realidade, às vezes a gente ouve o Mateuzinho aqui, com gemidos inexprimíveis, falando com o Senhor, louvando o Senhor, e às vezes algumas pessoas podem fazer alguma avaliação equivocada. Na verdade, quando você está orando, e é maravilhoso como somos abençoados pela vida do Mateus aqui, porque a Bíblia fala que quando nós estamos orando, o que Deus escuta são esses gemidos inexprimíveis. Quem traduz isso para o Senhor é o Espírito Santo. Então a nossa oração bonita, articulada, o que chega no ouvido do nosso Senhor, são gemidos inexprimíveis. Quem traduz isso, quem aperta a tecla SAP, é o Espírito Santo. Então tenha muito cuidado com avaliações precipitadas, ou analisar só uma parte da história, você vai fazer um julgamento equivocado. E aí assim que a ficha caiu, o sacerdote Eli abençoou sua irmã na fé. Versículo 17, Eli respondeu, I'm sorry, foi mal. Deveria ter isso aí na Bíblia, né? Não I'm sorry, mas um foi mal no mínimo. E aí ele falou, Ana, vai na paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E aí no verso 18 ela diz, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, foi viver a sua vida, comeu, glória a Deus, olha só que ritual maravilhoso. Ela vai adorar o Senhor, e uma forma de adorar o Senhor é comendo. Depois eu tenho que saber como é que é esse ritual, de repente, né, trazer alguma prática judaizante aqui para a igreja, não, deixa para lá, senão eu não vou conseguir nem ficar em pé na prancha depois. E aí fala que o seu rosto já não estava mais abatido, alguma coisa aconteceu. A paz tomou o coração daquela mulher de tal maneira que isso foi externado, o seu rosto, o seu semblante mudou totalmente. Ana foi tomada pela paz que o mundo não pode dar. A paz que vem antes da provisão. Ana não saiu dali grávida, não aconteceu nada fisicamente, não entrou luz azul, ela não viu o órgão, não cantou música do Wilson, não aconteceu nada. Mas ela saiu com um semblante transformado. O fardo que pesava no coração daquela serva de Deus foi trocado pela paz que muda o rosto, que enche a gente de alegria. O rosto já não estava mais abatido. Esse é o nosso Deus. Ela saiu daquele momento com Eli, com a firme convicção que o Senhor ouviria a sua súplica. E como que termina esse drama? Versículo 19, quero ler com vocês, eu não li na primeira parte de propósito. Versículo 19,
Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Meu irmão, comece o seu dia assim. Toda vez que você se levantar, Deus já te abençoou, renovou sobre ti as misericórdias, a graça dele, te deu vida, você está vivo olhando para o espelho. Então, antes de você se assustar, louve o Senhor, adore o Senhor. Então voltaram para sua casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, oh glórias, aleluias, e o Senhor se lembrou dela. Como é que Deus é maravilhoso? O Deus que se lembrou da esposa de Eucana ouve e responde nossas orações, meus irmãos. Esse é o foco principal desse capítulo e de todo o livro de 1 Samuel. O Deus que ouve e responde nossas orações, amém? Então derrame-se na presença dele, abra o seu coração. Mesmo que ele já saiba tudo, verbalize você, fale com as suas palavras, com os seus gemidos, mas fale com o Senhor. Derrame seu coração na presença do Senhor. De repente o que está angustiando também a sua vida é a falta de um filho. De repente a falta de um trabalho, a cura de uma enfermidade que os médicos não conseguem mais nenhuma solução. Ou como eu e muitos aqui, o que te angustia pode ser a perda de um filho ou de um cônjuge morto em sua incredulidade. Eu não sei o que angustia o seu coração na noite de hoje, mas o que eu sei é que o Deus que atendeu a oração da Ana está aqui presente no nosso meio, amém? Aleluia. Por isso fique em paz, derrame seu coração, apresente a sua súplica para o Senhor, mas descanse em paz. Há quem busque paz antes da provisão, e aí, meu irmão, vive desesperado. Se a paz só acontece no seu coração se tudo estiver arrumadinho, você com certeza vive em desespero. Ana descansou em Deus. E nós, eu e você, descansamos no Senhor? Vivemos um momento de crise terrível nesse país. Várias pessoas, vários chefes de família perdendo o seu emprego, sua fonte de renda, a única forma de dar um mínimo de dignidade para os seus filhos. Mas quem é servo do Senhor, descansa no Senhor. A paz chega antes da provisão. Ana foi em paz para sua casa. E como é maravilhoso, a Bíblia faz questão de mostrar que rolou uma nova história, porque uma mulher que está livre de suas angústias, que está livre daquele peso, que foi preenchida por paz, tem prazer em completar o seu marido, em dar, como Paulo fala, aquilo que lhe é devido. Ou seja, a sexualidade mostra que havia saúde naquela relação, naquele casal, naquela família. Então mesmo antes da provisão, ela descansou no Senhor. Que testemunho notável dessa irmã chamada Ana, que significa mulher cheia de graça. Sem dúvida, Ana foi uma mulher notável e que deu à luz a um filho extraordinário. Samuel significa pedido ouvido por Deus, súplica atendida por Deus. Eu não sei qual é o seu Samuel, mas se você tem algum pedido aqui, coloque isso para o Senhor. Alguma coisa que te angustia, alguma coisa que tenta destruir a paz no seu coração, coloque isso diante do Senhor. Meus irmãos, quais são as principais lições que nós podemos extrair dessa passagem maravilhosa? Anote, por favor. Primeira lição. Algo que você, se é cristão, já deveria saber. Servos fiéis do Senhor podem sim passar por momentos de angústia e de depressão. Leia o livro de Jó. Então, em nossa caminhada cristã, nós não estamos livres de momentos de humilhação, de angústia, de perseguição, de sofrimento e até mesmo de depressão. Mesmo amando e servindo o Senhor de forma fiel, regular, tudo direitinho, Ana estava angustiada e deprimida. Eu não sei qual é a sua crise, eu não sei o que tem deixado a sua alma angustiada, mas o Deus que não rejeita a nossa oração, Ele pode resolver isso tudo. E muitas vezes o sofrimento, essa angústia que você está passando, é para forjar em você o caráter de Cristo. É para livrar você de se transformar numa penina, um satanás na vida de outras pessoas. Os anos de angústia e de aflição fizeram Ana uma mulher completamente diferente de Penina. Uma mulher que hoje, 2016, nós estamos falando e lembrando dessa história, dessa mulher, desse testemunho. Segunda lição, fundamental para a gente, segunda lição, Deus ouve nossas orações, meus irmãos, amém? Você não está fazendo um exercício positivista, você não está lançando palavras ao vento. De fato, se você tem um relacionamento real com Cristo,
Ele ouve as nossas orações. Se estamos em Cristo, se a sua palavra está na gente, se buscamos o reino em primeiro lugar nas nossas vidas, o que o Senhor Jesus falou? Que tudo nos seria acrescentado. Aquilo que é eterno, que é passageiro, tudo nos seria acrescentado. A condição é, você está em Cristo? A palavra de Cristo está em você? O pastor Henrique falou sobre isso na semana passada. E aí, meu irmão, muito maior que o amor de Eucana por Ana, é o amor de Cristo por nós. Amém? Apesar de todas as nossas enfermidades, das nossas confusões, ou noiva confusa é a igreja de Cristo, mas Cristo a ama, o noivo ama essa noiva, e nós seremos para sempre alvos do amor do nosso amado, amém? Glória a Deus por isso o meu louvor é para Ele, por isso o meu amor é para Ele, o Deus que se importou com a gente, o Deus que não nos rejeita a oração, aleluia. Por isso é possível sim a gente experimentar a paz antes da provisão. Essa é a terceira lição. É possível experimentar a paz sim, antes da provisão. Eu não preciso ver para acreditar. Quem acredita que a paz só é possível na provisão, vive em constante desespero. Já o homem que encontra a paz antes da provisão, ele não é vencido pelo desespero, mas é tomado pela esperança, e a esperança sim, destrói o desespero. Ana era estéril, desnudou a sua alma na presença de Deus, e o Deus da paz respondeu a ela de uma forma infinitamente maior do que ela podia pedir ou pensar ou imaginar. Não é isso que Paulo fala? Nosso Deus nos concede sempre mais do que pedimos ou pensamos. Ela não ficou imediatamente grávida, mas ela não viu naquela hora nenhuma provisão. Mas o Senhor encheu ela de paz e concedeu a ela algo muito maior do que ela podia imaginar. Samuel se transformou nos maiores líderes do povo de Deus, do povo de Israel. E Ana, depois disso, não teve só Samuel não, teve outros filhos. Depois que ela descobriu que Eucana fazia um love story maravilhoso, e não quis mais parar de saber desse negócio, oh glória. E teve mais filhos, foi abençoada, ricamente abençoada. Diante dessas lições, o que faremos? O que eu e você vamos fazer com essas lições preciosíssimas da palavra de Deus? Primeira lição: cuide bem do seu próximo, meu irmão. Não precisa falar nada não, mas olha aí para a pessoa à sua volta e faz assim, ó. Cuide bem do seu próximo, dá uma olhadinha aí, dá um risinho, tipo, conta comigo, estou orando por você. Demonstre afeição, sensibilidade, cuidado, de forma concreta. De forma concreta, de forma que a pessoa que anda com você saiba que de fato você se importa com ela. Use esse WhatsApp aí para abençoar alguém. Normalmente as pessoas usam o WhatsApp para fazer esse trabalho de penina, né? Não, use o WhatsApp para abençoar alguém. Ó, estou orando por você, lembrei de você, comprei uma caixa de bombom para você. Esse gosta de você. Ó, vou te dar carona, esse então está apaixonado por você, né? Dar carona para alguém nos dias de hoje, né, com a gasolina do jeito que está, é amor. Quer casar com você. Mas demonstre afeição, demonstre sensibilidade, cuidado, preste atenção nas pessoas que estão à sua volta. Principalmente se for o seu cônjuge, seu filho, seus pais, seu avô, né? Preste atenção. Romanos 15, Paulo fala o seguinte, Romanos 15, versículo 2, anote essas passagens. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Prestou atenção no deve? Não é uma possibilidade, é um imperativo, é uma ordem. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, meu irmão, trate bem a noiva de Cristo. Trate bem a noiva de Cristo, principalmente se ela for o seu cônjuge, o seu filho, os seus pais, seus irmãos em Cristo. Paulo continua dando essa instrução em Gálatas 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, enquanto você estiver vivo, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O cristianismo não fica perguntando, você é lá da igreja? Você é lá da igreja? Você é crente? Não. Façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, porque também não tem sentido você tratar bem todo mundo e aqui dentro da igreja ser só penina. O pessoal, vou mandar para a galera do Ministério de Serviço dar uma libertação em você ali atrás, ali. Né? Amor. Então não seja como uma pessoa que perturba a outra, mas viva como Cristo manda a gente viver, amando o próximo como a nós mesmos. Segunda aplicação:
A gente aprendeu com Eli. Não se precipite em suas avaliações. Até falei devagarzinho para você poder entender. Não se precipite em suas avaliações. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Ele fala para nós sermos prontos para ouvir e tardios para falar. Antes de você trazer algum juízo, antes de você trazer alguma palavra, algum apontamento, ouça. Ouça uma vez, ouça duas vezes. Seja tardio em censurar ou avaliar alguém de forma precipitada. Nós só conseguimos enxergar as aparências, meus irmãos. E Deus é que vê as intenções reais do coração. E no tempo certo Ele traz luz a tudo que estiver escondido. Por isso que eu não fico estressado com essa coisa de, das pessoas estarem me contando uma historinha, de repente está ali no gabinete falando um negócio lindo, né? Eu só oro, Senhor, eu sou um vaso de barro, sou todo equivocado, então me ajuda. Traz luz, Senhor, bota a sua luz em cima disso tudo, dessa história. Não me ajuda, me livra de ser injusto com essa situação. Traz à tona o que está no oculto. Que às vezes pode ser absolutamente verdade o que está sendo falado para a gente ali, como pode não ser. Nós só conseguimos enxergar até um ponto, por isso a palavra diz, peça sabedoria ao Senhor. Te falta sabedoria? Peça sabedoria, o Senhor tem prazer em te dar sabedoria. Você não precisa viver a sua vida emburrecido não, amém? Para passar no vestibular esse ano, peça sabedoria. Ore ao Senhor, peça discernimento antes de julgar uma situação ou alguém. Terceira aplicação, em função disso que a gente aprendeu com Eli, por favor, ore pelos seus líderes eclesiásticos. Coloque o meu nome lá na sua lista de oração. Primeiro, o maior dos pecadores, lá, Marcão. Ore pelos seus líderes eclesiásticos. Não somos infalíveis. Somos irmãos e oremos uns pelos outros. Tiago fala isso no capítulo 5, versículo 16. Orem uns pelos outros para serem curados. As nossas esquisitices, as nossas esquizofrenias, os nossos abalos sísmicos e emocionais são curados se estivermos orando uns pelos outros. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É o Senhor, é o Espírito Santo que inspirou Tiago a escrever isso. Então tem religiões por aí que pregam a infalibilidade dos seus líderes. Aqui não. Aqui a gente tem a absoluta certeza que não existe Superman, não existe super cristão ungidão, não. Saímos todos da mesma olaria, somos feitos do mesmo barro. Então é impossível a gente nutrir essa expectativa de que somos infalíveis. Não somos. Nós somos sim carentes da sua oração, da sua intercessão. Por favor, ore pelos seus pastores, presbíteros, supervisores, coordenadores de célula. Ore pelo seu marido, autoridade constituída por Deus sobre a tua vida. Ore pelos seus pais, autoridade constituída por Deus sobre a tua vida. Nós não somos infalíveis. Eli era o sacerdote mais antigo, mais experiente do povo, daquela nação. E ainda assim se equivocou. Imagina eu. Eu não sou nem tão velho, nem tão experiente, nem tão ungidão como Eli. Então vocês têm que orar muito mais por mim. Eu falei isso no retiro Spurgeon, pedia para a igreja para avisá-lo. Quando vocês pararem de orar por mim, me avisem, para eu parar de pastorear vocês. Quarta aplicação. Botou meu nome aí na sua lista, no seu caderninho? Faz uma opção de setinha assim, ó. Quarta aplicação. Meu irmão, confie no Senhor. Amém? Confie no Senhor, descanse em paz. A gente não precisa ver para acreditar. A gente sabe que o nosso Redentor vive. Eu espero que você tenha essa certeza. Amém? Então não permita que a falta de provisão roube a sua paz. Ore, entregue a sua ansiedade nas mãos do príncipe da paz. Olha o que Pedro fala, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Anote a referência. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Aleluia. O Senhor sabe tudo o que está acontecendo na vida da gente. Ele sabe tudo o que você está passando. Ele sabe a dor que você está suportando. Então deposita isso nas mãos dEle. Ana tinha um sacerdote falível, a gente viu aqui como que Eli se equivocou, mas nós, o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote é infalível, é Jesus Cristo, Ele é o verdadeiramente perfeito. Então Jesus cuida da gente de uma forma especial, Ele concede muito mais do que a gente consegue pedir ou imaginar.
Então Ana pediu um filho, Deus concedeu um juiz, um profeta, e depois um grande número de filhos. Aconteceu com Ana aquilo que o profeta Isaías registrou no capítulo 26, versículo 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aleluia. Então Deus é que guarda a paz no nosso coração, se você depositar sua confiança nele. Nossa ansiedade não resolve absolutamente nenhum problema. Você já conseguiu, fazendo força em casa, preocupado, resolver alguma coisa? Desculpe os teólogos, mas Jesus até, de certa forma, brinca com isso, que ele fala, a sua preocupação não vai conseguir acrescentar um instante sequer de vida. Então por que você fica preocupado? É comigo que você está andando? Então descansa. Ele ainda fala, pequenino rebanho, descansa. Eu conheço o seu nome, eu te chamo pelo nome, eu sei da sua história. Sou eu quem cuido de você. Por isso confie no Senhor, descanse, espere nele. E aí você vai poder falar como salmista, no Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Aleluia, aleluia. Você pode falar isso como salmista? Você pode falar assim, meu rosto anda radiante de alegria, porque eu ando com o Senhor. Meus irmãos, que a nossa paz venha sempre antes da provisão, amém? Que nada abale a nossa fé, o nosso amor por Jesus, nosso serviço, o nosso culto prestado a Ele. Só Jesus é a nossa esperança, só Ele é o Deus que tem cuidado da vida da gente. A gente canta que Ele é o Deus que se importou com a gente. Que a paz do Senhor Jesus reine no coração da igreja oceânica, independente da provisão, amém? Independente das circunstâncias, confie no Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Aleluia. Senhor amado, como é bom ter o Senhor como nosso Deus, como é bom ter o Senhor como nosso auxílio, como é bom desfrutar da paz que só o Senhor nos concede, e como é bom saber que a tua palavra, Senhor, nos garante que o Senhor está presente aqui no nosso meio. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, da mesma forma como o Senhor ouviu o clamor da tua serva Ana, que o Senhor também ouça a súplica do teu povo aqui essa noite, Senhor. Por favor, examina o nosso coração, inclina os teus ouvidos na nossa direção, Senhor. Basta uma palavra tua, Senhor, para que o desenganado seja curado, para que a estéril dê a luz, Senhor, para que o morto na fé ressuscite, Senhor. Só confiamos no Senhor. Por isso, Pai, toda a honra e toda a glória ao Senhor, nosso amado. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos.